noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Eu só queria fazer uma colocaçãozinha na arrecadação de alimentos. Se alguém lembrar, puder também, conseguir, trazer shampoo, condicionador, porque às vezes a gente ajuda famílias que tem mulher, tem pessoas que precisam dessas coisas, mas que a gente chama de material de higiene pessoal. Então, se puder também lembrar, nossa, eu vou comprar isso para mim, vou levar mais um lá para a igreja, é legal, isso vai ajudar bastante, amém? Só isso. Efésios capítulo 5, nós vamos ler o versículo 17, Efésios 5, 17, abra comigo aí. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor, amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, igreja? Qual é a vontade dele para as nossas vidas pessoal? Não para a vida do fulano, para a vida do ciclano, para aquele ou para aquele outro. Para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Qual é a vontade do Senhor? Paulo manda uma carta para Éfeso, para a igreja de Éfeso, e ele faz essa pergunta, ele fala assim, não sejam insensatos. Vou mudar um pouquinho a palavra insensato. Não sejam pessoas sem juízo. Não sejam pessoas desajuizadas, mas entendei qual é a vontade do Senhor para a vossa vida. Igreja, enquanto nós não entendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós vamos usar alguns lemas para justificar o nosso erro, para justificar a nossa falha. Enquanto nós não entendermos aquilo que Jesus quer para as nossas vidas, nós vamos sofrer. A Simone até leu aqui Lucas 9, a partir do 57. Um se voluntariou, eu quero te seguir. Jesus falou, eu não tenho nem onde colocar a cabeça. Eu não tenho o que te dar de material, de prosperidade. O outro ele chama, ele fala, você quer me seguir? Vem. Ele fala, não, deixa eu sepultar o meu pai. Deixa eu ir lá enterrar aquilo que está morto. Por quê? Porque ele não entendeu que para a vida dele, a vontade do Senhor naquele momento era que ele seguisse. Diferente de Pedro, que Jesus chega lá, pede para ele permitir que ele montasse no barco de Pedro, afastasse um pouquinho da margem para ele poder falar, porque a multidão era muito grande, e ele não estava conseguindo falar, porque a multidão o apertava, o oprimia, porque, igreja, o povo tem muita necessidade, o povo tem muita dificuldade. Então o povo oprimia ele ali, então ele fala para Pedro, permita que eu entre no seu barco, afaste ele um pouquinho da margem aí para mim poder falar. E a hora que ele acaba a pregação, a hora que ele acaba aqueles ensinamentos, ele desce do barco, ele fala para Pedro assim, me segue. Pedro entendeu que a vontade do Senhor para a vida dele naquele momento, é que ele largasse tudo e seguisse Jesus. E ele então larga a embarcação, larga o seu pai, e vai seguir Jesus numa caminhada que ele não sabia nem para onde era, nem para onde ia. Abraão também, com uma vida próspera na terra de Ur dos Caldeus, de repente o Senhor aparece para ele e fala assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele apronta tudo a sua família, e naquela época não era poucas pessoas, era ele, a esposa, ele não tinha filhos na época, os empregados, os escravos, o gado, e ele sai para um lugar que ele não sabia, porque Deus não falou para ele o caminho. Deus só falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia fala que ele sai andando no deserto. Sabe o que é deserto, igreja? Eu vou falar o que Deus uma vez tratou comigo com essa mensagem sobre o que é deserto. E vocês vão conseguir entender o que eu vou passar aqui, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue entender. Um dia Deus me fez entender o que era deserto. Deserto é uma pessoa que ganha um salário fixo de 10 mil reais todo mês,
Então ele consegue fazer contas, ele consegue fazer projetos, ele consegue sonhar, porque ele ganha 10 mil reais todo mês fixo. Cai lá todo dia 5, 10 mil na conta dele. Ele pode ser uma pessoa descontrolada, ele pode ser uma pessoa gastona, isso, aquilo, ele pode ter um problema financeiro, mas ele tem 10 mil, ele pode contar com 10 mil todo mês. Deserto é quando Deus fala para você assim: larga tudo, larga esse salário, pede demissão e vem viver do que eu te proporciono, vem viver do que eu posso te dar. Vem para o deserto. E aí o cara vai e pede demissão, não tem direito a acerto, não tem direito a fundo de garantia porque ele pediu demissão, ou se ele fez um acordo, ele foi lá, quitou suas contas para poder ficar mais tranquilo, e no outro dia 5, igreja, não vai cair 10 mil na conta dele. Nos próximos dias 5 não vai entrar salário na conta dele. Ele tem que aguardar e esperar que o Senhor envie, que o Senhor sustente, que o Senhor abençoe. Isso é deserto, é você confiar que Ele vai enviar. Igreja, mas muitas vezes, por não sabermos a vontade do Senhor, algumas pessoas têm alguns lemas. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Eu faço aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu quero, e ela não percebe que isso gera conflitos na vida dela, porque a sociedade julga a igreja, os familiares julgam, as pessoas julgam, fazer o que quer não é o melhor, é como a Simone disse aqui no começo, na abertura do culto, eu achava que eu estava alegre, mas não estava. Fazia o que queria fazer, estava nos lugares que gostava, mas estava vazia. Eu já contei várias vezes, quarta-feira, se eu não me engano, eu relatei isso de novo. Quantas vezes eu não saía de casa, buscava um monte de situações, e a hora que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu falava: meu Deus, estou vazio, não tem nada de bom, não alcancei nada de bom nesse dia de hoje. E busquei, fiz aquilo que o mundo agrada. A maioria das pessoas estão desse jeito, igreja. Eu faço o que eu quero fazer. Vamos ler Efésios 5, mesmo Efésios 5. Nós vamos ler o versículo 3 ao 7. Mas a prostituição, toda impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem parvorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais seus companheiros. Aqui, o próprio Paulo manda uma mensagem para os Efésios, ele fala assim: gente, andar de qualquer jeito, fazendo o que quer fazer, ninguém engane vocês, vocês vão sofrer condenação. Ninguém engane vocês com palavras vãs, com palavras bonitas, com palavras legais, porque vocês vão ser condenados. Esses dias para trás a Simone me mostrou, porque como eu disse, eu não acompanho essas coisas, porque não sou eu quem julgo, então eu não quero acompanhar para não julgar, mas ela veio me mostrar porque era uma coisa bem complicada, um pastor de famosos, que inclusive alguns desses famosos que frequentam essa igreja querem mudar a Bíblia, querem acrescentar algumas coisas. Igreja, sabe o que a Bíblia fala para pessoas que querem tirar ou acrescentar alguma coisa na palavra do Senhor? Que eles vão sofrer as consequências igual às pragas do Egito. Alguém já leu isso? As pragas do Egito vão vir sobre a vida dessas pessoas que querem acrescentar ou tirar algo da palavra do Senhor. Não se faz. Não adianta eu falar para você, para te consolar, porque não vai. Paulo está falando aqui: gente, ninguém vos engane com palavras vãs.
Não se ajuntem com as pessoas que fazem isso. Não se envolva, vou ler de novo aqui para não achar que é eu que estou falando. 7, portanto, não sejais seus companheiros, porque vocês vão pagar o preço junto, vocês vão ter dificuldade junto. Eu faço o que eu quero fazer. Igreja, pessoas que fazem isso, elas estão conflitantes com elas mesmas. Para você, externamente, visivelmente, ela se mostra feliz, ela se mostra com prazer naquele momento, mas lá na casa dela está como eu quando ia deitar e falava, meu Deus, estou vazio. Está como a Simone quando ia deitar, que falava, meu Deus, eu não estou feliz. Mas muitas vezes o que acontece com as nossas vidas, igreja? Não sabemos a vontade do Senhor, então nós fazemos de qualquer jeito, e a maioria das pessoas vivem desta forma. Eu faço o que eu quero fazer. Eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Outras pessoas que usam esses lemas dizem assim, eu faço o que eu acho que devo fazer. O que eu acho certo. E essa é onde está a maioria dos crentes, igreja. Nesse aqui está a maioria dos crentes. Eu faço o que eu acho. Aí eu posso deixar faltar azeite da lamparina, não tem problema não. Depois eu vou lá e busco. Só que o noivo chegou e não deu tempo. A maioria dos crentes está neste lema. Eu faço o que eu acho. Sabe o que é? Vamos trocar a palavra acho para aquilo que a Bíblia fala. Achar na Bíblia, muitas vezes a gente pode trocar pela palavra libertinagem. O que é libertinagem? É uma falsa liberdade. Não é liberdade. Não é a vontade de Deus. Mas você se esconde atrás disso. Eu acho que está certo, então eu faço. Vou citar até um exemplo para vocês que eu coloquei ali, e eu preguei aqui algumas semanas para trás, vocês vão lembrar. Eu acho que dá para transportar a arca lá de Obed-edom até Jerusalém em uma carroça, não é assim? Vamos transportar a arca numa carroça. Ela veio numa carroça, vamos levar numa carroça. Eu acho que está certo. É uma coisa legal. De repente a arca desequilibra de cima daquele carro de boi e ela vai cair. Usar inocente vai apoiar a mão na arca para ela não cair, e a Bíblia fala que houve uma ruptura. Acredite-se, igreja, que veio um raio do céu e partiu ele no meio, matou ele ali na hora, na frente de Davi, na frente dos sacerdotes, na frente de todo mundo. Eu acho que dá para carregar a arca num carro de boi. Eu acho que dá para fazer de qualquer jeito. Eu acho que dá para levar a minha vida desse jeito aqui. Eu acho. E daqui a pouco Jesus vai aparecer como a Rafaela sonhou lá no sol, e vai sair de dentro do sol. E a Bíblia fala que muitos o verão e vão falar assim, que bom, graças a Deus, chegou o meu dia e eu vou morar com o Senhor. E outros, a Bíblia fala que vão ranger os dentes e vai falar, meu Deus, eu fiquei, porque eu não estava preparado. Eu achava que tinha um tempo, eu achava que ainda tinha um momento, eu achava. São pessoas que agem sem direcionamento e não percebem, igreja, que existe consequências para a sua vida. Existe consequências para aquilo que você planta. O que você planta, você colhe. A maioria da igreja está nesse acho. Eu acho que eu posso, eu acho que eu devo, eu acho que não é pecado isso aqui. Aí Paulo fala aqui, deixa eu ler de novo aqui, porque vocês, o 3, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem pavoriças. Torpezas, pavoriças, igreja, eu até anotei aqui para a gente saber, pessoas obscenas. Pessoas que são obscenas. Eu anotei aqui também, conversas tolas. Sabe o que é uma conversa tola? É uma conversa maliciosa.
conversas maliciosas, e vocês entendem o que eu estou falando sim, com o homem com a mulher com o homem, com malícias, com vontades, eu até anotei também aqui, gracejos imorais, imoralidade no meio dos crentes, igreja. Eu já cansei de falar, não gosto de abraço, não gosto, é meu. Pastor, mas você me abraço porque eu aprendi que tem que abraçar. Mas quando eu vou abraçar uma mulher, eu costumo me dobrar e abraçar de longe, para não encostar. Quando eu nem gosto, eu prefiro dar a mão. Mas se a pessoa vem para me abraçar, para não ficar aquela coisa chata, ficar no vácuo como vocês brincam, né? Então eu abraço me deitando para não encostar na mulher, para não ter gracejos imorais. Isso não pode nem existir no nosso meio, igreja. Isso é coisa do diabo. E ele fica colocando na sua mente, e eu estou falando isso porque eu também sou atacado a todo momento. Eu também a todo momento sou levado a pensamentos, eu preciso mudar os pensamentos, eu preciso substituir os pensamentos. Como diz lá, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, se eu como pastor quero alcançar, e eu não vou falar aqui o que eu quero alcançar, mas eu sempre penso e sempre sonho e sempre busco coisas grandes, eu não posso deixar o inimigo ficar tratando comigo nessas coisas, nessas situações. Eu não posso ficar deixando o inimigo encher o meu coração, a minha mente com coisas deste mundo. Eu acho, não tenho que achar. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que eu devo fazer, como eu devo fazer? E eu não vou mudar. Porque daqui a pouco o Senhor vai aparecer, e se eu não estiver com a minha lamparina acesa, se eu não estiver com óleo de sobra, eu vou pagar o preço. E tem aqueles que eu faço o que Deus quer que eu faça. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, igreja? Muitas vezes o que Ele quer que você faça não é a tua vontade. E eu vou falar, é a maioria das vezes. Muitas vezes o que Ele pede para nós fazer não é aquilo que nos agrada. Não é aquilo que agrada, eu vou mudar a forma de colocação. Não é aquilo que agrada a nossa carne, a nossa vontade, desejos e emoções. Muitas vezes vai desagradar a carne. Para você agradar a Cristo, vai desagradar a carne. Igreja, se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que era assim. Para Ele agradar a Deus, Ele teve que abrir mão do seu reino, Ele teve que abrir mão das suas vontades. Ele viveu uma vida medíocre aqui na terra, que eu digo financeiramente, para poder alcançar coisas maiores e melhores, para poder ser o Cristo que nós conhecemos hoje, com o poder de ressuscitar, com o poder de entregar a sua vida e depois tomar de volta. Ou vocês acham que Ele conseguiu fazer isso porque Ele era o Filho de Deus? Não, Ele conseguiu fazer isso porque Ele obedeceu, Ele conseguiu fazer isso porque Ele entendeu qual era a vontade do Pai para a vida dele. Tanto é que quando as pessoas falaram para Ele, não, nós vamos te blindar, nós vamos te ajudar, e você não vai para a cruz. Ele fala, para, porque foi para isso que eu vim para ir para a cruz, eu vim para morrer, estou apavorado, estou orando aqui, está caindo gotas de sangue, tamanha aflição, porque eu estou vendo o meu sofrimento, eu estou já sentindo o meu sofrimento, sim, mas eu não posso mudar nada, eu não posso tirar isso da minha vida, porque senão eu não vou alcançar, eu não vou conseguir obedecer à vontade de Deus para a minha vida, eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus quer de mim. Igreja, muitas vezes a gente está sofrendo, muitas vezes a gente está padecendo, muitas vezes a gente está passando algumas situações que nós nunca passamos, mas é a vontade de Deus para a sua vida, e Ele é fiel para te suprir, Ele é fiel para te ajudar no seu casamento, Ele é fiel para te ajudar nas suas
enfermidades. Ele é fiel para te ajudar. Mas só que nós não entendemos que é aqui que Deus quer que nós vivamos, de acordo com a sua vontade. Mas está me trazendo sofrimento, pastor, amém. Se você ler 1 Coríntios capítulo 2, você vai ver que Paulo faz uma defesa do evangelho que ele prega. E eu gosto muito de uma parte que ele fala nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala assim: eu estou entre vós em fraqueza e em dificuldades. Eu estou entre vós fraco, mas não faltou nada do evangelho para vocês. Sabe o que ele estava querendo dizer? O que Deus quer de mim nesta hora é sofrimento, é dificuldades, é aflição, é fraqueza. Os coríntios não queriam ajudar ele financeiramente. Sabe o que ele fala? Quem tem me ajudado é os tessalonicenses, mas não tem me faltado nada, porque eu sei está no pouco e sei também está no muito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem me ajudado é outra igreja, quem tem me ajudado é outro povo, mas eu estou aqui, mesmo fraco, mesmo com dificuldade. E tem pessoas que olham a fraqueza da pessoa como um problema, como como que eu posso dizer? Como uma dificuldade dela, igreja. Muitas vezes Deus permite. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, não conseguiram escapar, mas Deus livrou na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, não escapou da cova dos leões, mas Deus livrou na cova. O povo de Israel foi perseguido pelos egípcios e tiveram que ficar encurralados ali diante do mar, e Deus abriu o mar para eles passar, e depois matou todas aquelas pessoas. Aí vem algumas pessoas, alguns teólogos, estudiosos do capeta, né, porque deve ser uma desgraça dessa daí, e fala assim: não, mas sabe o que é? A época que eles atravessaram o mar, era uma época de sequidão, no máximo o mar batia nos joelhos deles, não é que abriu, é que eles conseguiam passar naquela época. Então como é que os egípcios morreram afogados lá, igreja? Como é que os egípcios morreram naquele momento? Sabe o que é isso aí? É o segundo item que eu falei aqui, é a libertinagem. São pessoas que querem explicar, são pessoas que querem dar a justificativa do erro. Se tem que justificar, irmãos, já está errado. Se tem que dar justificativa, é porque já não está certo. Nós temos que viver a vontade do Senhor, e é aqui que Ele quer. Todos queremos mais. Todos nós queremos mais, mas temos que tomar as decisões corretas. Temos que andar no caminho certo. Deus tem mais para te dar, Ele é dono do ouro e da prata, se você pensa em financeiramente. Ele tem condições de te dar um talento, uma habilidade, algo que te faça uma renda. Mas só que Ele quer que você ande na sua vontade, de acordo com a sua vontade. Qual a decisão correta? Qual é a vontade de Deus, igreja? Muitas vezes essa é a pergunta. Qual é a decisão correta que eu tenho que tomar então, pastor? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós temos que entender que existe 3 tipos de vontade. Eu vou falar cada uma delas aqui para a gente entender. A vontade soberana de Deus. Essa vontade, igreja, ela não muda. Ela está determinada. Pum, acabou. Não muda. Pastor, mas como que é assim? Vou dar alguns exemplos para vocês. Todos os dias tem que ter dia e noite, sim ou não? Está determinado. Está determinado. Não tem como mudar. Essa é a vontade soberana de Deus. Está determinado. Um homem e uma mulher para gerar um filho ou uma filha, sim ou não? Tem como ser diferente disso? Não. É a vontade soberana de Deus. É assim e acabou.
É assim, está determinado. Temos também a vontade prática, a vontade moral. Igreja, o que é isso aqui? Até um tempo, se você já é conhecedor, se você já leu a Bíblia, você vai ver que durante um tempo não tinha leis. Então não tinha pecado. O pai podia dormir com a filha dormir com o pai, era liberado, não tinha pecado, porque não tinha lei. Mas aí Deus começou a perceber que aquilo estava trazendo dificuldades, então Ele colocou a lei prática, a lei moral, está aqui, ó, o que você deve, o que você pode e aquilo que você consegue fazer sem desagradar Ele, está tudo aqui. E principalmente sem trazer um constrangimento para você. Uma vez uma pessoa veio em mim e falou assim, pastor, vocês pregam isso e aquilo e tal, mas lá no Antigo Testamento, o pai tinha filho com as filhas, a filha tinha filho com os irmãos. Falei, tinha. Só tinha 2 na terra. Era assim que funcionava. Aí depois esses 2 geraram filhos e filhas, eles tiveram que coabitar entre eles. Coabitar é sexo, vocês conhecem, né? E tiveram que gerar. Isso não é pecado? Eu falei, naquela época não tinha lei. É a mesma coisa de você entrar numa avenida a 200 por hora, não tem uma placa, não tem um semáforo, não tem um radar, não tem nada, não tem uma explicação de quanto você pode andar. Se o guarda te parar a 200 por hora, você fala, não tem placa. E ele vai ter que ficar quieto, porque não tem lei naquele lugar. Ah, mas é porque não pintaram ainda. Enquanto não pintar, eu posso andar a velocidade que eu quero. A hora que pintar e pôr a velocidade de 60 por hora, eu posso andar 60, 80, eu posso andar 80, 100, eu posso andar 100. Até nas leis de trânsito, quem já tirou carta aqui, quem estudou um pouquinho lá os manualzinhos, fala, se não tiver placa, você pode andar 100 por hora. Se não tiver uma placa indicativa de velocidade, você pode andar 100 por hora. E você não será penalizado. Naquela época não tinha. Só que daí Deus veio e colocou a lei moral, a lei prática. É assim que funciona. É assim que vocês devem andar. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Vou falar uma coisa aqui que é engraçada e vocês vão lembrar durante a semana. Não pode fazer sexo com animais. Porque antigamente o que eles faziam? Sexo com animais. E não tinha problema nenhum. Não pode fazer sexo com animais. Não pode cometer essas coisas aí. A lei prática, a vontade prática, moral. É assim que você tem que se colocar, é assim que você tem que se portar. E temos também a vontade pessoal. Qual que é a vontade pessoal, igreja? De Deus. É aquilo que Ele tem para você. É aquilo que Ele tem para mim. E não eu determinar na vida de vocês. E não vocês determinar na minha vida. É algo que Ele fala específico para você. É a vontade dEle pessoal para a sua vida. Nós precisamos aprender a conhecer essa vontade. Nós precisamos aprender a entender essa vontade. Mas muitas vezes nós permitimos, nós deixamos, nós achamos que estamos fazendo certo. Como eu disse, muitos dos cristãos não estão fazendo a vontade do Senhor. Eles estão fazendo aquilo que acham que é certo. Aquilo que acham que deve fazer, aquilo que acham que é o correto. Não estão vivendo aqui. Eu quero ler uns versículos que está lá em Efésios 4, nós vamos ler do 20 até o 5:2. Acompanha comigo aí, ó. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis é deixar, é tirar, do velho homem que se corrompe pelos seus desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade.
Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça ao que a ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, seja um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Igreja, Paulo está falando aqui para o povo de Éfeso: se vocês não mudarem, se vocês não renovarem o vosso espírito, se vocês não tirarem o pecado e jogar fora, despojeis do velho homem, se vocês não fizerem isso, esquece. Se livrem da mentira, 25, pelo que deixem a mentira. Vou falar de um culto a 15 dias atrás, vocês vão lembrar, 14 para ser exato, porque foi domingo retrasado, Ananias e Safira. Todo mundo lembra do culto? A propriedade é tua. Se você vendesse, o dinheiro é teu. Se você não vendesse, o dinheiro também é seu, ninguém te pediu. Se você vendesse e quisesse dar só 50%, você poderia, porque você pode fazer o que você quiser, a propriedade é tua. Agora, mentir, aí está errado. Agora, vir aqui diante da igreja e mentir, está errado. Aí o que aconteceu, igreja? Todo mundo lembra? As consequências? Morreu Ananias. Chega Safira lá. Por quanto vendeu a propriedade? Por X? É. Está vendo aqueles homens lá fora? Enterraram o teu marido, vão enterrar você também. Morreu também. Não desfrutaram do dinheiro. Nossa, pastor, o que é isso, igreja? É assim. A nossa vida é limitada. A nossa vida é passageira. Lá em Tiago, se eu não me engano, a Bíblia fala que nós somos como um sopro, que hoje existe, amanhã acabou. Ou nos compara a um orvalho, que a hora que você acorda de manhã, você olha lá, o orvalho está lá, 9 horas da manhã, cadê o orvalho, igreja? Foi embora. É assim nossa vida. Trágico, mas vai cair bem no que eu estou falando aqui. Menino de 16 anos foi atravessar lá na rodoviária, lá, para pegar o ônibus, primeiro dia de trabalho. O que aconteceu? Acidente, morreu, acabou. 16 anos. É uma tremenda de uma perda, porque não estava doente. Não era uma pessoa, não que os idosos têm que morrer, mas não era uma pessoa que já viveu bastante. Não, 16 anos. Estava começando a vida. Mas só que é um sopro. Hoje existe, amanhã não. Igreja, quando eu vejo essas coisas acontecer, eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, olha como a Simone pregou até uns dias atrás. Eu não vou lembrar o nome da mulher lá, porque era um nome esquisito. Se alguém lembrar, me fala aí. Mas ela estava lá num dia normal, de repente chegam os guardas, pegam os 2 filhos dela, leva e mata, enforcado. Não estava doente, não estava nada. A nossa vida é isso. Hoje nós existimos, amanhã pode acontecer, de nós não estarmos. Então, qual que é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual que é a vontade pessoal dele para a sua vida? Porque daqui a pouco, igreja, a porta vai se fechar. E eu não vou ficar aqui no púlpito falando, como Paulo disse aqui, palavras vãs, palavras bonitas, para encher a igreja. Vamos, campanha da prosperidade, campanha disso, igreja, esquece essas coisas aí, como a Bíblia fala. Deixa eu até ver se eu acho rapidinho aqui, ó.
o 5, capítulo 5, 5 de Efésios. Porque bem sabeis isto, nenhum fornicador ou impuro ou avarento. O que é a pessoa avarenta, igreja? Pessoa que ama o dinheiro. Nós condenamos uma religião por quê? Porque ela é idólatra, sim ou não? Porque ela tem imagens de escultura e seguem as imagens de escultura, sim ou não? Nós não aceitamos isso para nós. Não é, nós não podemos condenar ninguém de lá, mas nós condenamos a ação de se prostrar diante de um pedaço de pau, de se prostrar diante de uma imagem de escultura. Aí o que a Bíblia fala, onde nós acabamos de ler? Que quem é avarento é o quê? Idólatra. É isso que está aí no versículo, sim ou não? Ele compara a idolatria. Ele fala, vou falar de uma maneira simples para vocês entenderem, como eu entendi um dia. Vocês crucificam tanto a outra igreja lá, ó, e muitas vezes vocês são idólatras. Não de uma imagem de escultura, mas do dinheiro, porque não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá. Mas nós muitas vezes erramos, igreja. Nós muitas vezes deixamos essas coisas nos corromper. Grupo de louvor já pode vir aqui para cima. Qual a vontade do Senhor para a sua vida? O que Ele quer de você? O que Ele espera de você? Paulo está falando aqui no capítulo 5, versículo 17. Pois que não sejam insensatos. Uma pessoa sem senso, uma pessoa sem juízo. Vocês estão na igreja, ele está falando. Vocês são cristãos, vocês se converteram, não sejam pessoas insensatas, mas entendei a vontade do Senhor para a sua vida, entendei aquilo que Ele tem para a sua vida, o que Ele quer de você. Despojem, joguem fora, tirem as vestes do velho homem, aquilo que um dia você foi, aquilo que um dia você acreditou que era o certo, aquilo que um dia, como aqui no segundo, eu faço o que eu acho, ou eu faço o que eu quero. Igreja, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou você faz a vontade de Deus, obedece e se coloca no caminho dele, com as leis morais, com as leis práticas, com a lei soberana e com a pessoal para a sua vida. Ou você vai ser deixado para trás no último dia. Ou você vai ser deixado para trás no dia que o sol se abrir e Jesus Cristo sair dele e vier andando e nós formos deixados para trás. Se coloque de pé, igreja, neste momento. Jesus é poderoso, igreja, para transformar o seu casamento. Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Jesus é poderoso para mudar a sua história. Se você está vivendo uma história sem gosto, sem cor, como lá nas bodas de Canaã, que tinha acabado a alegria, tinha acabado o vinho, Jesus é poderoso para transformar a água em vinho. Jesus é poderoso para transformar os seus relacionamentos e devolver o amor. Mas só que nós precisamos saber o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a vontade dEle para a minha vida? Qual é a vontade dEle para o meu casamento? Qual é a vontade dEle para a minha casa, para a minha família? Qual é a vontade dEle para o meu emprego? Qual é a vontade dEle para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu estou vivendo? Não o que eu acho. O que eu acho não deve nem contar no nosso meio, igreja. O que eu acho, muitas vezes tem levado as pessoas, como nós lemos lá, aqueles vários versículos, a errar com o Senhor. E algumas pessoas com palavras falam, não, mas isso não tem problema não. Tem problema sim. Tem problema sim. Feche os seus olhos neste momento, igreja. Deixe o Espírito Santo trazer no seu coração aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser despojado, ou seja, lançado fora, aquilo que tem que ser retirado, aquilo que é libertinagem na tua vida e não é a vontade dEle. Deixe que o Senhor traga na sua vida aquilo que você tem que tomar uma decisão hoje para não te afetar o teu dia de amanhã. Aquilo que você tem que tomar uma decisão hoje para que amanhã não seja uma consequência dramática e drástica na sua vida.
E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. A fraqueza, igreja, muitas vezes não é motivo de derrota. A fraqueza de Jesus naquele momento em ter sido preso, em ter apanhado e em ter sido pregado no madeiro, não foi motivo de derrota, mas foi motivo de vitória. O teu sofrimento, a tua angústia, a tua limitação, a tua humilhação, diga assim comigo, vai valer a pena, vai valer a pena, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, aleluia, glória a Deus.